nesta manhã de sábado, celebrando São Vicente de Paulo, e hoje e a cada dia 27, recordando a nossa padroeira Santa Mônica. A liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 43b a 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, celebrando hoje São Vicente de Paulo, recordando a caridade, esse homem que entregou a sua vida ao Evangelho através da caridade, através de servir a Deus na pessoa dos mais necessitados. Por isso que no início desta oração da manhã, deste encontro com a palavra, nós rezamos pedindo a São Vicente, assim, que ele reforce em nós que vale a pena seguir Jesus na plena doação aos mais necessitados. E claro, como fez Jesus, o mestre dos mestres. Assim, queridos ouvintes, voltando aqui ao Evangelho de São Lucas, Jesus continua ensinando e o Evangelho inicia aqui dizendo que todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Poderíamos parar por aqui para refletir somente esta primeira parte do versículo, ou este primeiro versículo, pensando em quais coisas Jesus estava fazendo, ou ainda mais, pensar na nossa vida, se nós também ficamos admirados com as coisas que Jesus realiza todos os dias na nossa vida. Ou será que a gente escuta a palavra de Deus e tudo isso vai ficando tão normal? Esse normal que daí a pouco eu já não sei mais o que a palavra de Deus, que foi dirigida, quer dizer na minha vida. Quer dizer, então vamos pensar assim. Ou melhor, fazer uma pergunta a mim mesmo. Eu fico admirado com as coisas de Deus? Ou será que eu fico mais admirado com as coisas do mundo? É isso que estava acontecendo. Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Mas seguir Jesus, queridos ouvintes, não é tão fácil e não é somente para quem quer, mas para quem decide renunciar a algumas coisas, ou melhor, renunciar tudo, para tudo encontrar em Jesus. E Jesus, então, vendo
esta admiração de todos, Jesus disse aos discípulos, e não somente dentre tantas outras coisas, embutiu essa ali no meio, mas Jesus quis que os discípulos prestassem bastante atenção. Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. E Jesus disse então que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus, referindo-se a ele mesmo, disse o Filho do Homem, para reforçar que ele, sendo Deus, se fez homem, se fez gente. E rezamos agora há pouco, na oração mariana do Ângelus, nós rezamos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É esse mesmo Verbo que se fez carne e habitou entre nós, é ele mesmo, o Filho do Homem, que vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus vem falando aos discípulos e a cada um de nós de sua paixão, daquilo que vai acontecer por causa do seu testemunho, por causa da condução, do seu jeito de ser no mundo. Jesus é Deus morando no meio de nós, no meio da humanidade. É Jesus que se fez homem, Jesus que quis encarnar-se na humanidade, viveu em tudo, diz a palavra, a condição humana, menos o pecado. É este Filho do Homem que será entregue nas mãos dos homens. E o que os discípulos não compreendem, e o que também os surpreende, tanto que eles não têm a coragem de perguntar ou de falar sobre o assunto. Será que para nós hoje é fácil entender estas palavras de Jesus? O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos não conseguiam entender se Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Ontem, Pedro revelava isso, que Jesus era o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Messias. Porque agora Jesus, o Filho do Homem, como ele gostava de ser chamado, ou de chamá-lo a si mesmo, né? O Filho do Homem agora vai ser entregue nas mãos dos homens. E Jesus disse, claro e abertamente aos discípulos, o que iria acontecer. Não porque estava previsto e escrito, mas o jeito pelo qual ele ia morrer, ia passar pela cruz, por causa do seu testemunho, do seu jeito de ser Deus no mundo. Deus que se fez homem para que o homem pudesse subir até Deus. E é o caminho de todos nós. Peçamos a São Vicente de Paulo, ele que é o padroeiro das associações de caridade, pedir hoje por tantas instituições de caridade que leva não só o alimento corporal, mas também o alimento espiritual. Peçamos hoje aqui pelo nosso projeto social Filhos de Santa Mônica, presente aqui em Matão, para que a solidariedade, este compromisso com os mais necessitados, possa encontrar na pessoa de São Vicente de Paulo, esse servidor de Deus na pessoa dos mais necessitados, possa encontrar esta força para continuar caminhando
e servindo a Deus na pessoa dos mais necessitados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.